Por 18 anos, ela só viu o chão, até que um encontro mudou tudo. Jerusalém, ano 28D. Código: o sol, escaldante, castigava as ruas de pedra da cidade antiga. Era sábado, dia sagrado de descanso. Mas para Débora, não havia descanso. Não havia há 18 longos anos. Débora acordou como em todas as manhãs, com dificuldade e dor. Seu corpo permanecia curvado para frente, como se um peso invisível a puxasse constantemente para o chão. Ela não conseguia se endireitar, não conseguia olhar para o céu. Não conseguia ver os rostos das pessoas ao seu redor, sem um esforço tremendo. Seus olhos estavam acostumados a ver apenas o pó das ruas, os pés dos passantes, as pedras do caminho. Era como carregar o mundo nas costas, sem nunca poder se livrar dele. Mais um dia, pensou ela, enquanto tentava se levantar de sua esteira. Aos 48 anos, Débora parecia muito mais velha. Sua condição a envelhecera prematuramente. Seus dedos deformados pela artrite agar-arancei a parede áspera de sua pequena casa, enquanto ela se erguia com dificuldade. Em uma casa vizinha, vivia Ruth, uma jovem de 32 anos que, após um acidente que danificou sua medula, perdera os movimentos das pernas. Confinada a uma cadeira de rodas improvisada, uma espécie de carrinho com rodas de madeira, Ruth tinha em Débora sua única amiga verdadeira. Apesar de suas limitações físicas, Ruth conseguia manter o olhar elevado e enxergar o mundo à sua volta. Já Débora, mesmo com as pernas funcionais, vivia curvada, sempre olhando para baixo. Elas formavam uma dupla única, cada uma complementando o que faltava à outra. Débora, você está acordada? A voz de Ruth soou do lado de fora da pequena janela. Com dificuldade, Débora se aproximou e viu o rosto sorridente da amiga. Estou, Ruth. Já vou sair. Você ouviu as notícias? Aquele mestre da Galileia está ensinando na sinagoga hoje. Dizem que ele faz coisas extraordinárias. Débora suspirou. Já ouvira tantas histórias sobre curandeiros e profetas. E ao longo de 18 anos de sofrimento, ela havia procurado todo tipo de ajuda. Médicos, ervas medicinais, orações, rituais de purificação. Nada havia funcionado. Ruth, você sabe que não acredito mais nessas histórias. Já gastei tudo o que tinha com médicos e curandeiros. Além disso, nem sequer posso entrar na sinagoga. Era verdade. As mulheres com deficiências físicas eram frequentemente impedidas de participar plenamente das atividades religiosas. Eram consideradas impuras, castigadas por algum pecado oculto. Desta vez é diferente, Débora. Este homem não cobra nada, e ele fala de um Deus que ama a todos, independentemente de sua condição. Por favor, venha comigo. O entusiasmo de Ruth era contagiante. Débora hesitou, mas acabou concordando. Que tinha a perder? Tá bem, vou ajudá-la com a cadeira e iremos juntas. Sair de casa era sempre um desafio para ambas. A cidade de Jerusalém não era amigável para pessoas com deficiência. Ruas estreitas, degraus por toda parte, multidões insensíveis que não davam passagem. Débora empurrava a cadeira de Ruth com dificuldade, seu corpo curvado tornando a tarefa ainda mais árdua. As pessoas as observavam com uma mistura de pena e repulsa. Algumas se afastavam, como se suas condições fossem contagiosas. Olhe, lá vão as amaldiçoadas, sussurrou uma mulher no mercado, alto o suficiente para que elas ouvissem. Que pecado terrível terão cometido para merecer tal castigo? Respondeu outra. Débora já estava acostumada com esses comentários, mas isso não significava que não doessem. Cada palavra era como uma pequena adaga em seu coração já tão machucado. Ignore-as, disse Ruth, colocando sua mão sobre a de Débora. Elas não sabem do que falam. Ruth, sempre fora, a mais forte das duas. Apesar de sua cadeira, ela mantinha uma fé inabalável e um otimismo que Débora invejava secretamente. À medida que se aproximavam da sinagoga, perceberam que uma multidão já se formava. Pessoas de todas as partes da cidade estavam reunidas, ansiosas para ouvir o mestre da Galileia. Como vamos entrar? Perguntou Débora, desanimada. Há tantas pessoas.
Vamos tentar pela entrada lateral, sugeriu Ruth. Conheço um dos guardas. Talvez ele nos deixe passar. Com dificuldade, elas contornaram o edifício. Ogara, um homem de Maiadeide chamado Ezequiel, conhecia Ruth desde a infância. Ele hesitou ao vê-las, mas acabou permitindo que entrassem por uma pequena porta lateral. Fiquem nos fundos e não chamem a atenção, advertiu ele. O chefe da sinagoga. Não gosta de... Bem, vocês sabem. Elas sabiam. Não eram bem-vindas ali, mas algo as impelia a entrar, a ouvir este homem de quem todos falavam. A sinagoga estava lotada. O ar era denso com o calor de centenas de corpos apertados. Débora e Ruth posicionaram-se em um canto escuro, semi-escondidas atrás de uma coluna. Foi então que o viram pela primeira vez. Não era como Débora imaginava. Não havia nada extraordinário em sua aparência. Parecia um homem comum, vestido como qualquer outro galileu. Mas quando ele começou a falar, sua voz preencheu o espaço com uma autoridade que ela nunca havia testemunhado antes. Ela falava sobre amor, sobre compaixão, sobre um Deus que se importava com os marginalizados. Suas palavras pareciam dirigidas diretamente a elas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Débora sentiu algo estranho dentro de si. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. Esperança. De repente, no meio de seu ensinamento, o homem parou. Seu olhar percorreu a multidão até encontrar o canto escuro onde elas estavam. Débora sentiu como se ele pudesse ver, através dela, como se conhecesse cada dor, cada lágrima que ela havia derramado durante aqueles 18 anos de sofrimento. Mulher, chamou ele, sua voz ecoando pela sinagoga. A princípio, Débora não entendeu o que era com ela. Ninguém a notava, ninguém a chamava. Mulher, repetiu ele, apontando diretamente para ela. Vem aqui. Um silêncio atônito tomou conta do local. Todos os olhares se voltaram para o canto escuro, onde Débora e Ruth se escondiam. Ele está falando com você, sussurrou Ruth, apertando a mão da amiga. Não posso ir até lá, respondeu Débora, aterrorizada. Não conseguirei atravessar toda essa multidão. Mas a multidão, como que obedecendo a um comando silencioso, abriu caminho. Um corredor se formou entre Débora e o mestre. Com o coração batendo forte, Débora começou a caminhar lentamente, arrastando os pés, seu corpo ainda curvado para frente. Cada passo era doloroso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Todos os olhares estavam sobre ela, sobre sua deformidade, sobre sua vergonha exposta. Ruth, em sua cadeira, seguiu logo atrás, empurrada por um homem gentil da multidão que se ofereceu para ajudá-la. Quando finalmente chegou diante do mestre, Débora manteve os olhos fixos no chão, como sempre fazia. Ela não conseguia olhar para cima, não apenas por sua condição física, mas por vergonha. Mulher, disse ele, com uma voz tão gentil, que Débora sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Você está livre da sua enfermidade. Ele colocou as mãos sobre os ombros curvados de Débora. Um calor estranho percorreu seu corpo da cabeça aos pés. Foi como se cordas invisíveis que a puxavam para baixo fossem repentinamente cortadas. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, quase imperceptivelmente no início, Débora sentiu seu corpo começar a se endireitar. Vértebra, por vértebra. Sua coluna foi se alinhando. A dor que a acompanhava constantemente começou a diminuir até desaparecer completamente. A multidão assistia em silêncio atônito. Alguns ofegaram. Outros sussurraram entre si. O chefe da sinagoga observava com uma mistura de espanto e indignação. Finalmente, depois de 18 longos anos, Débora estava ereta. Seus olhos, acostumados a ver apenas o chão, agora contemplavam o rosto do homem à sua frente. E pela primeira vez em quase 2 décadas, ela pôde olhar diretamente para o céu. Louvado seja Deus, exclamou ela, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Eu estou curada, eu posso ver o céu novamente. A multidão irrompeu em exclamações de espanto e louvor. Muitos começaram a glorificar a Deus pelo que haviam testemunhado, mas nem todos compartilhavam da alegria. O chefe da sinagoga levantou-se, seu rosto contorcido de raiva. Há 6 dias na semana em que se deve trabalhar, gritou ele dirigindo-se à multidão.
mas olhando diretamente para o mestre. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O mestre olhou para o homem com uma mistura de tristeza e firmeza. Hipócrita, respondeu ele. Cada um de vocês não desamarra seu boi ou jumento do estábulo no sábado e o leva para beber? Então, esta mulher, filha de Abraão, que Satanás manteve presa durante 18 longos anos, não deveria ser libertada desse cativeiro no dia de sábado? Suas palavras caíram como um raio sobre o chefe da sinagoga, que não encontrou resposta. A multidão, por outro lado, redubulou-se ainda mais. Ruth, observando tudo de sua cadeira, sorria através das lágrimas. Eu sabia, murmurou ela. E eu sabia que ele era diferente. Débora voltou-se para a amiga, seu rosto radiante de alegria. Pela primeira vez, ela podia olhar para Ruth sem se curvar, sem dor. Ruth, disse ela ajorrando-se ao lado da cadeira da amiga, você também precisa ser curada. Você também pode andar novamente. Ruth sorriu serenamente e pegou as mãos de Débora. Não, minha amiga, não hoje. Cada um tem seu tempo. E hoje é o seu dia de milagre. Tô feliz por você. Tão feliz que meu coração poderia explodir de alegria. Débora não entendia. Como Ruth podia recusar a chance de caminhar novamente? Como se lesse seus pensamentos. Ruth continuou. Aprendi ao longo desses anos que nem sempre a cura vem na forma que esperamos. Às vezes, ela vem na aceitação, na paz que encontramos mesmo em meio às dificuldades. Estou em paz com quem sou. O mestre, que observava a interação das duas amigas, aproximou-se de Ruth. Ele não tocou nela, não pronunciou palavras de cura. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira e olhou em seus olhos com um respeito que poucos haviam demonstrado. Ela, sua fé é admirável, disse ele simplesmente. Você enxerga o que muitos com olhos perfeitos não conseguem ver. Ruth sentiu uma paz indescritível envolvê-la. Não era a cura física que talvez outros esperassem, mas era uma cura mais profunda, uma validação de seu valor que transcendia sua condição física. A multidão começou a se dispersar, muitos ainda comentando sobre o milagre que haviam testemunhado. Débora permaneceu ao lado de Ruth, maravilhada com sua nova realidade. Ela podia ficar ereta, podia olhar para o céu, podia ver os rostos das pessoas ao seu redor. Vamos para casa, sugeriu Ruth. Temos muito o que conversar. O caminho de volta foi completamente diferente. Débora não mais se arrastava curvada, mas caminhava ereta, empurrando a cadeira de Ruth com uma força renovada. As mesmas pessoas que antes as haviam desprezado, agora as observavam com espanto. É verdade, perguntavam alguns. Você realmente foi curada por aquele mestre da Galileia? Débora confirmava com um sorriso, incapaz de conter sua alegria. Sim, após 18 anos, estou livre. Quando chegaram à pequena casa de Débora, as duas amigas sentaram-se no pequeno pátio. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que Débora agora podia contemplar sem esforço. É tão estranho, disse ela, olhando maravilhada para o horizonte. Por tanto tempo vivi olhando para o chão, que agora o céu parece quase intimidador. Ruth sorriu. É como nascer de novo, não é? Ver o mundo de uma perspectiva completamente nova. Sim, exatamente isso. E me faz pensar em quantas coisas perdi durante todos esses anos. Quantos pôres do sol, quantos sorrisos, quantos rostos de pessoas que passaram por mim. Mas agora você tem uma nova chance, uma nova vida. Débora pegou as mãos de Ruth. E você, minha amiga, não lamenta não ter pedido sua própria cura? Ruth refletiu por um momento antes de responder. Sabe, Débora, durante esses anos em que perdi o movimento das pernas, ganhei outra coisa, uma visão diferente do mundo. Aprendi a ver além das aparências, além das limitações físicas. Aprendi que há muitas formas de caminhar pela vida, mesmo sem usar as pernas. Mas você não sonha em andar novamente? Claro, Sam. Mas também aprendi que não posso deixar esse desejo me impedir de viver plenamente hoje. Sei dia. E eu voltar a andar será maravilhoso. Se não, continuarei encontrando alegria
e propósito como sou. Débora olhou para a amiga com um novo respeito. Ruth sempre fora sábia, mas agora Débora compreendia melhor a profundidade de sua sabedoria. Você é incrível, Ruth. Acho que você é mais forte do que eu jamais fui. Não se trata de força, Débora. Trata-se de aceitação. E você também teve sua própria jornada de aceitação durante esses 18 anos. As duas ficaram em silêncio por um momento, contemplando o céu que escurecia. Estrelas começavam a aparecer, como pequenos diamantes espalhados sobre veludo negro. O que você vai fazer agora? Perguntou Ruth finalmente. Com sua nova vida? Era uma pergunta que Débora não havia considerado ainda. Por tanto tempo, sua existência fora definida por sua condição, por sua limitação. Agora, as possibilidades pareciam infinitas. Não sei, admitiu ela, mas quero ajudar outras pessoas. Quero compartilhar o que aconteceu comigo, a esperança que recebi. Isso é maravilhoso, concordou Ruth, e eu estarei ao seu lado. Nos dias que se seguiram, a notícia do milagre de Débora espalhou por toda Jerusalém. Muitas pessoas vinham à sua casa, curiosas para ver a mulher que fora curada após 18 anos de sofrimento. Débora e Ruth recebiam a todos com hospitalidade. Juntas, elas formavam uma dupla poderosa. Débora, com seu testemunho de cura física, e Ruth, com sua sabedoria sobre cura emocional e espiritual. Uma semana após o milagre, elas decidiram abrir sua casa para reuniões regulares. Pessoas com todo tipo de enfermidade, deficiência ou sofrimento eram bem-vindas. Ali não havia julgamento, não havia exclusão. Não posso prometer que todos serão curados fisicamente, explicava Débora para os que vinham, mas posso testemunhar que há esperança além do sofrimento, que há valor em cada pessoa, independentemente de sua condição. Ruth complementava. E às vezes, a cura mais importante não é a do corpo, mas a da alma. É quando deixamos de nos definir por nossas limitações e passamos a nos ver como pessoas completas, dignas de amor e respeito. Entre os visitantes regulares, estava uma jovem mãe chamada Sara, que carregava seu filho Josué, um menino de 8 anos com paralisia cerebral. Sara estava exausta, não apenas pelo cuidado constante que o filho exigia, mas pelas críticas e olhares de reprovação que enfrentava diariamente. As pessoas perguntam que pecado cometi para ter um filho assim. Desabafou ela numa das reuniões. Como se Josué fosse um castigo e não uma bênção. Ruth pegou a mão de Sara e olhou com carinho para Josué, que sorria, apesar de suas dificuldades. Olhe para o sorriso dele, disse Ruth. Vié como e purou. Como é verdadeiro. Muitas pessoas com corpos perfeitos nunca conhecerão a pureza de coração que seu filho possui. Débora aproximou-se e ajoelhou-se diante de Josué, olhando-o nos olhos menos, algo que não teria conseguido fazer antes de sua cura. Josué, disse ela com ternura, você é uma criança maravilhosa. Nunca deixe que alguém lhe diga o contrário. O menino sorriu ainda mais, seus olhos brilhando com uma alegria contagiante. Sara chorou, mas eram lágrimas de alívio. Ninguém nunca falou assim com ele, como se ele pudesse realmente entender. E por que não poderia? Questionou Ruth. Apenas porque não se comunica como a maioria. Não significa que não compreenda, que não sinta, que não tenha seus próprios pensamentos e sonhos. Esse era o padrão das reuniões na casa de Débora e Ruth. Não se tratava apenas de falar sobre o milagre de cura, mas de construir uma comunidade onde todos fossem aceitos, exatamente como eram. Alguns meses se passaram. A pequena comunidade que se reunia na casa de Débora e Ruth cresceu. Pessoas de todas as classes sociais, com diferentes tipos de necessidades, encontravam ali um espaço de aceitação. Foi numa dessas reuniões que Malcos, um comerciante rico da cidade, apareceu. Ele havia ouvido falar do milagre de Débora e da sabedoria de Ruth. E estava curioso. Malcos observou a reunião com um misto de ceticismo e fascínio. Quando todos começaram a se dispersar, ele aproximou-se de Débora. É verdade? Perguntou ele diretamente. Você realmente estava curvada por 18 anos e foi curada instantaneamente? Débora olhou para ele com serenidade. Sim,
É verdade. Eu vivia olhando para o chão, incapaz de erguer meu olhar. Agora, como pode ver, estou perfeitamente ereta. Malcus parecia insatisfeito com a resposta. Mas isso desafia todas as leis da natureza. Como posso acreditar sem ver provas? Foi Ruth quem respondeu, sua voz calma. Algumas coisas não podem ser provadas, apenas testemunhadas. Mas se você continuar vindo às nossas reuniões, verá as transformações que ocorrem nas pessoas. Não apenas curas físicas, mas a restauração da dignidade, da esperança. Malcus hesitou, mas algo no olhar sereno de Ruth o intrigava. Talvez eu volte, disse ele finalmente. E ele voltou. Semana após semana, Malcus aparecia sempre observando, sempre questionando. Aos poucos, sua postura começou a mudar. Ele começou a interagir com as pessoas, a ouvir suas histórias, a oferecer ajuda prática. Um dia, ele chegou com uma surpresa, uma nova cadeira de rodas para Ruth, feita com madeira leve e rodas de metal, muito mais confortável e funcional do que seu velho carrinho. Mandei fazer especialmente para você, disse ele, quase tímido. Percebi como você ajuda tantas pessoas, mas sua cadeira antiga dificulta sua mobilidade. Ruth ficou emocionada com o presente. Malcus, isso é incrível. Não sei como agradecer. Não precisa, respondeu ele. Você e Débora me ensinaram tanto nesses meses sobre compaixão, sobre ver além das aparências, saber encontrar propósito mesmo em meio às limitações. A nova cadeira permitiu que Ruth se movimentasse com muito mais independência. Ela podia agora visitar outras partes da cidade, levando sua mensagem de esperança para além das paredes da pequena casa que compartilhava com Débora. Com o apoio financeiro de Malcus e outros que foram se juntando à comunidade, Débora e Ruth conseguiram expandir seu trabalho. Elas começaram a oferecer não apenas apoio emocional e espiritual, mas também ajuda prática, alimentos para os necessitados, roupas, remédios e, eventualmente, até mesmo abrigo para aqueles que não tinham onde ficar. A transformação na vida de Débora era evidente para todos. Não era apenas sua postura física que havia mudado, mas todo o seu ser. Onde antes havia amargura e resignação, agora havia gratidão e propósito. Nunca imaginei, confidenciou ela a Ruth uma noite, que meu maior sofrimento se tornaria minha maior bênção. Se não tivesse passado por aqueles 18 anos de dor, talvez nunca tivesse desenvolvido a compaixão que tenho hoje por aqueles que sofrem. Ruth sorriu, apertando a mão da amiga. É assim que funciona, não é? Nossas feridas mais profundas, quando curadas, tornam-se as fontes de nossa maior força para ajudar os outros. A fama de Débora e Ruth espalhou sei além de Jerusalém. Pessoas de aldeias distantes começaram a viajar para conhecê-las, para ouvir a história do milagre, para buscar conforto e esperança. Uma dessas pessoas era Esther, uma mulher de Miadeide, que viajou vários dias desde uma aldeia ao norte. Esther sofria de uma condição semelhante à que Débora tivera. Sua coluna estava se curvando progressivamente, embora ainda não tão severamente. Ouvi falar de você, disse ela a Débora, esperança brilhando em seus olhos. Dizem que você estava completamente curvada e foi restaurada. Vim na esperança de receber o mesmo milagre. Débora olhou para ela com compaixão. O mestre que me curou não está mais entre nós, explicou ela gentilmente. Ele partiu para outras cidades, mas posso compartilhar o que aprendi através de minha experiência. A decepção no rosto de Esther era palpável. Então, não há esperança para mim? Foi Ruth quem respondeu, aproximando sua cadeira de rodas. Há sempre esperança, Esther. Talvez não na forma que imaginamos inicialmente, mas ela existe. E enquanto espera por sua cura, você não precisa esperar para viver plenamente, para encontrar propósito, para fazer diferença na vida dos outros. Esther ficou com elas por vários dias. Ela observou como Débora e Ruth interagiam com as pessoas que vinham buscar ajuda, como cada uma usava sua própria experiência de sofrimento para conectar-se autenticamente com os outros. Antes do PERT, Esther abraçou as duas amigas. Vem buscar cura para meu corpo, disse ela. Mas recebi muito mais.
Aprendi que nosso valor não está em nossa condição física, mas em quem escolhemos ser apesar dela. Assim, a pequena comunidade fundada por Deborah e Ruth continuou a crescer e a influenciar vidas. Elas nunca buscaram reconhecimento ou poder, apenas desejavam compartilhar a esperança que haviam encontrado. Um ano após o milagre de Deborah, elas organizaram uma celebração especial. Pessoas de toda Jerusalém e arredores reuniram-se para comemorar não apenas a cura física, mas as muitas curas invisíveis que haviam ocorrido naquele ano. Corações quebrados que encontraram consolo. Vidas sem propósito que descobriram significado. Pessoas marginalizadas que encontraram aceitação. Durante a celebração, Malcos surpreendeu a todos com um anúncio. Ele estava doando uma casa maior, próxima ao mercado central, para que Deborah e Ruth pudessem expandir seu trabalho. Esta casa será um refúgio para todos que sofrem, declarou ele, um lugar onde não serão julgados por suas limitações, mas acolhidos em sua humanidade. A multidão aplaudiu entusiasticamente. Deborah e Ruth, emocionadas, mal conseguiam acreditar na generosidade de Malcos. Por quê? Deborah, quando teve um momento a sós com ele, por que fazer tudo isso por nós? Malcos, geralmente tão confiante e assertivo, parecia quase vulnerável a responder. Porque vocês me ensinaram a ver com novos olhos. Antes, eu media o valor das pessoas por sua utilidade, sua produtividade, sua aparência. Vocês me mostraram que cada ser humano tem valor intrínseco, independentemente de suas capacidades ou limitações. Aquela noite de celebração marcou o início de um novo capítulo na história de Deborah e Ruth. A nova casa, que elas chamaram simplesmente de O Refúgio, tornou-se um centro de esperança em Jerusalém. Elas nunca esqueceram suas próprias jornadas de sofrimento e cura. Deborah frequentemente compartilhava sua história, descrevendo os 18 anos em que viveu curvada e o momento milagroso em que foi libertada. Ruth, por sua vez, falava sobre encontrar propósito e dignidade, mesmo sem recuperar o movimento de suas pernas. Juntas, elas demonstravam que a verdadeira cura vai além do físico, que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há possibilidade de crescimento, de transformação, de uma vida plena de significado. Anos se passaram. O refúgio tornou-se uma instituição conhecida não apenas em Jerusalém, mas em toda a região. Pessoas de todas as classes sociais, com diferentes tipos de necessidades, encontravam ali um lugar de acolhimento. Deborah, agora com mais de 60 anos, ainda mantinha a postura ereta, testemunho vivo do milagre que transformara sua vida. Ruth, sempre em sua cadeira de rodas, continuava a surpreender a todos com sua sabedoria e sua capacidade de enxergar além das aparências. Elas haviam formado uma família não convencional. Malcos, que inicialmente viera apenas por curiosidade, tornara-se um amigo inseparável e um apoiador fervoroso de seu trabalho. Sara e seu filho Josué eram visitantes frequentes, assim como muitos outros que encontraram em O Refúgio não apenas ajuda momentânea, mas um sentido de pertencimento. Certa tarde, enquanto observavam o pôr do sol do pátio da nova casa, Deborah refletiu. Lembra-se do dia em que nos conhecemos, Ruth? Eu estava tão consumida pela minha própria dor que mal conseguia enxergar além dela. Ruth sorriu, recordando, e eu estava tão determinada a não deixar minha cadeira de rodas definir quem eu era, que às vezes me esquecia de reconhecer minhas próprias limitações. Formamos uma dupla e tanto, não é? Rio, Deborah, você me ensinou a olhar para além da minha dor. E você me ensinou que é possível recomeçar, não importa quanto tempo se tenha perdido, completou Ruth. 18 anos, parecia uma eternidade. Mas olhe o que você construiu depois disso. O sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. As primeiras estrelas começavam a aparecer. Sabe o que mais me impressiona? Refletiu Deborah. Como nossas maiores fraquezas podem se tornar nossas maiores forças. Meu corpo curvado me ensinou humildade e compaixão. Sua cadeira de rodas lhe deu uma perspectiva única da vida. É verdade, concordou Ruth. E juntas, conseguimos criar algo que nenhuma de nós poderia ter feito sozinha.
As duas amigas ficaram em silêncio, contemplando o céu noturno. Havia uma paz entre elas, uma compreensão profunda que transcendia palavras. Naquele momento, sentadas lado a lado, uma ereta, após anos de curvatura, outra em sua cadeira de rodas, elas encarnavam uma verdade poderosa, que a cura vem de muitas formas, que a plenitude pode ser encontrada mesmo em meio às limitações, e que o verdadeiro milagre não está apenas na transformação física, mas na capacidade do espírito humano de encontrar propósito e sentido, não importa as circunstâncias. Yasam, a história da mulher encurvada por 18 anos, e de sua amiga cadeirante tornou-se um símbolo de esperança para todos que a ouviam, um lembrete de que nunca é tarde demais para um novo começo, e que algumas vezes nossas maiores feridas tornam-se as fontes de nossa maior força para curar outros. Débora, que passara 18 anos olhando apenas para o chão, agora não apenas podia contemplar o céu, mas havia se tornado ela mesma um farol, guiando outros a encontrar luz em seus próprios momentos de escuridão. E Ruth, que nunca mais andou com suas pernas, havia encontrado formas de caminhar nos corações das pessoas, deixando pegadas de sabedoria e aceitação por onde passava. Juntas, elas nos ensinam que a verdadeira cura não está apenas na ausência de dor ou na correção de deformidades físicas, mas na redescoberta de nosso valor intrínseco e no uso de nossas experiências, tanto as dolorosas quanto as alegres, para trazer esperança e cura aos outros. Assim como a mulher encurvada do relato original, que após 18 anos, finalmente pôde se erguer e louvar a Deus. Cada um de nós carrega o potencial de transformar nosso sofrimento em testemunho, nossas limitações em oportunidades, e nossa história pessoal em um farol de esperança para outros que ainda caminham na escuridão. O legado de Débora e Ruth nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias físicas, todos nós podemos escolher olhar para além de nossas limitações, encontrar propósito em nossa dor e usar nossas feridas curadas para ajudar a curar as feridas dos outros. E talvez esse seja o verdadeiro milagre. Não apenas a restauração física, mas a transformação do coração, que nos permite ver além de nossas próprias necessidades e estender as mãos para aqueles que ainda sofrem. Em um mundo onde frequentemente valorizamos a perfeição física e a ausência de limitações, a história de Débora e Ruth nos convida a expandir nossa definição de cura, a reconhecer o valor inerente a cada ser humano e acreditar que nossas histórias pessoais de sofrimento e superação podem se tornar poderosos instrumentos de esperança e transformação para outros. Assim como a coluna de Débora foi endireitada após 18 anos de curvatura, que nossos corações também possam se endireitar, libertar-se do peso do julgamento e do preconceito, e erguer-se para abraçar a plenitude da vida em todas as suas formas e expressões. E assim como Ruth encontrou propósito e significado, mesmo sem recuperar o movimento de suas pernas, que possamos também encontrar valor e dignidade, não apenas no que podemos fazer, mas fundamentalmente em quem somos, pois no final, o maior milagre não é a ausência de limitações, mas a presença de amor, propósito e esperança mesmo em meio às nossas fragilidades humanas.